Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Elton Mello, sou instrutor coordenador de treinamentos da Creative TI e estou aqui com vocês para falar um pouco mais sobre funcionalidades, sobre ferramentas trazidas e oferecidas pelo S4HANA, essa grande ferramenta que a SAP coloca para a gente. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui o convite do pessoal da Mignal. É o segundo ano consecutivo que a gente participa desse evento e é uma grande honra fazer parte de um evento com um time tão qualificado. Só tem cobra aqui, gente. Então, assim, se liguem bem nas mensagens, nas palestras de cada um desses participantes aqui, que é uma galera realmente de peso. Mignal, muito obrigado aí pelo convite. Novamente, eu digo, é uma honra fazer parte dessa equipe, desse time aqui, fazer parte deste evento. Legal? Muito bem, hoje eu trago dois temas bem interessantes para vocês que estão relacionados à otimização e simplificação de processos. O primeiro tema é o Workflow Flexível, uma ferramenta utilizada dentro do Fiori, onde você pode criar regras e direcionar determinados documentos a uma aprovação. Ou seja, de uma forma muito simples, você definir todo um processo de direcionamento dos documentos para que um gestor, uma pessoa responsável, possa efetuar a aprovação. Eu estou falando de workflow flexível. E depois, no segundo tema, eu vou falar um pouco sobre Self-Service Procurement, que é uma ferramenta de simplificação aplicada na área de Sourcing e Procurement e que, na maioria das vezes, pode ser muito bem aplicada às compras não produtivas. Por exemplo, compras que o seu próprio requisitante, seu próprio usuário final, pode fazer a partir de um contrato, de um catálogo ou de uma lista de materiais, selecionando ali os materiais que ele deseja, vai criar um shopping cart, um carrinho de compras, depois compras transforma esta requisição em pedido e o próprio usuário final, o próprio requisitante, quando a mercadoria chegar, confirma então o recebimento, sem precisar passar por muitas pessoas dentro do processo, ou seja, o processo inicia e termina com o próprio usuário final, o próprio requisitante. E eu vou contar um pouco de um case de implementação, colocando um pouquinho as dificuldades, ou o que a gente teve que enfrentar, o que a gente precisou lidar, para fazer com que esse processo fosse implementado de uma forma mais suave, mais tranquila. Tá? Então eu vou colocar alguns exemplos para vocês do que a gente precisou fazer em projeto, para poder tratar bem essa questão. Legal? Então vem comigo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Workflow Flexível e o Self-Service Procurement, dois processos ligados aí na área, na LOB de Sourcing e Procurement. Vem comigo e vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar um pouquinho desses nossos dois assuntos muito interessantes para hoje, tá? O primeiro deles é o workflow flexível, tá? Ele é muito utilizado, gente, para simplificar e otimizar processos quando se fala de aprovação de documentos. Por exemplo, normalmente em compras a gente tem vários documentos que são, de forma muito comum, sujeitos a uma aprovação. Uma requisição de compra, uma cotação, um pedido de compra. E com o workflow flexível, a gente consegue trabalhar no âmbito do Fiori, tá? A definição de pré-condições com base nas quais você vai fazer o direcionamento desses documentos para aquele aprovador, para aquele gestor que tem a responsabilidade de fazer essa aprovação. E depois centralizamos esses documentos a serem aprovados dentro de um aplicativo específico chamado My Inbox, a minha caixa de entrada. Então, essa é a ideia principal, central, quando se fala de workflow flexível. A gente vai ver essa função daqui a pouquinho. Logo na sequência, veremos o Self-Service Procurement, que seria o quê? Um desenho de processo self-service de fato, como o próprio nome do processo se autodenomina, que ele simplifica e acelera processos de compra, principalmente quando você tem compras mais focadas em materiais não produtivos e que você consegue, olha só o termo-chave, descentralizar. Ou seja, você consegue transferir responsabilidade para o teu usuário lá na ponta, o requisitante, que consegue gerenciar suas próprias solicitações, criando carrinhos, os shopping carts, ok? E depois as suas requisições de compra, fazendo todo o gerenciamento das suas próprias solicitações, vendo se ela já foi recebida, se ela já está encaminhada por compras e tudo mais. E depois, você ainda consegue gerenciar esses itens de uma forma bem mais pré-definida.
baseado em catálogos, baseados em contratos, baseados em lista de itens, né, que a empresa define, falou, essa lista de itens, aqueles usuários podem fazer suas requisições diretamente lá na ponta. Pode ser, inclusive, de forma manual. Então, tanto o workflow flexível e o self-service procurement, eu poderia dizer, é um conjunto de soluções que o S/4HANA nos traz para solucionar um problema que é muito comum entre as empresas. A problemática seria buscar ganhos de eficiência em seus processos. Fazer com que ela se mantenha competitiva cada vez mais dentro do seu contexto em um mundo tão integrado, tão digital. Essa é a ideia. Buscar o ganho de produtividade nas atividades do dia a dia, ou seja, focar naquilo que é importante, focar naquilo que é estratégico. E aqueles processos, por exemplo, a compra de materiais não produtivos, você conseguir descentralizar isso, fazendo com que o próprio usuário, o próprio requisitante consiga atuar e fazer o gerenciamento ali de seus próprios documentos. Então, a ideia, gente, é que esses aplicativos, todos baseados em Fiori, ajudem a empresa a buscar eficiência nos seus processos. Seja dando foco na sua operação, ou seja, foco naquilo que é importante. Deixe os processos secundários sendo automatizados, sendo terceirizados, sendo simplificados, descentralizando atividades, que essa é a grande ideia do self-service procurement, certo? Dando autonomia para os usuários para que eles possam fazer suas próprias requisições. E com isso, focar nos processos centrais, no core da empresa. Obviamente, gente, sem perder a segurança e sem perder os controles dos processos. Tudo isso fica registrado, tudo isso é feito dentro de um contexto ali do Fiori. Então, a gente tem a rastreabilidade do processo do começo ao fim. Toda a questão da aprovação, quando falamos no workflow flexível, e toda a questão do processo de compras descentralizado, quando falamos do self-service procurement, certo? Então, workflow flexível e self-service procurement, soluções trazidas pelo S/4HANA, que nos ajudam, nos dão suporte a fazer a simplificação dos processos. Veja só, isso já se torna até repetitivo, né? Quando a gente fala que a gente precisa focar no estratégico, ou seja, vamos liberar os compradores para trabalhar no estratégico, fazer desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de contratos, fazer com que a gente tenha ganhos efetivos no processo. E, com isso, vamos descentralizar aquilo que não é core. O que quer dizer descentralizar? Se a gente for olhar esse gráfico aqui ao lado, eu posso pensar o seguinte, veja só. São áreas descentralizadas, se a gente for olhar dentro desse contexto aqui. E cada uma dessas áreas descentralizadas, a gente pode manter um ponto focal. Esse é um exemplo que eu vou dar mais para frente. Veja só, pontos focais que unem as pontas, unem os usuários finais. Então, quando a gente descentraliza, a gente dá uma certa autonomia, a gente coloca aqui, ó, autonomia às áreas, fazendo com que elas mesmas consigam se autogerenciar. E com isso, você reduz etapas do processo, você reduz decisões e ações, porque ela já está autônoma, ela já está autorizada a fazer aquele tipo de solicitação pré-definida pela empresa. Você define padrões, padrões de sistêmicos mesmo, para você determinar por usuário, por exemplo, o que é que ele está autorizado a requisitar. Quem é o aprovador direto dele? Se ele criar, por exemplo, um carrinho de compras, quem será o aprovador logo na sequência para que possa autorizar aquela compra? Qual é o centro de custo que deverá receber o lançamento? Então, tudo isso a gente consegue, dentro do sistema, fazer uma determinação de forma que a gente tenha segurança e a gente tenha controle no processo. Embora você tenha descentralizado, embora você tenha dado autonomia ao seu usuário final, todo o controle do processo está sendo gerenciado pela sua ferramenta. Nesse caso, pelo S/4HANA, com os processos de Self-Service Procurement. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Então vamos começar pelo Workflow Flexível. Eu gostaria de fazer um case e mostrar para vocês uma ativação, né, no sistema, mostrando, né, exatamente para a gente analisar a simplicidade que é a definição dos critérios para se ativar um Workflow Flexível tão mais simples, como, por exemplo, as antigas estratégias de liberação que a gente costumava ter, né, em requisições ou pedidos de compra.
tá? Então eu vou mostrar um pouquinho um case ativando o workflow flexível para requisição. Mas antes, vamos conceituar um pouco esse cara. Veja só, é um novo conceito introduzido pelo S/4HANA que tem o objetivo de simplificação, como eu já falei, né? A configuração desses workflows consegue direcionar objetos para os seus aprovadores de acordo com critérios pré-definidos. E quais são os objetos que têm possibilidade de se criar um workflow flexível? Aqui embaixo eu já tenho essa lista: pedidos de compra, requisições de compra, folhas de registro de serviço, RFQs. Então, eu consigo, para cada um desses objetos, criar um workflow definindo critérios e direcionando para os aprovadores. Então, de uma forma bastante simples, tá? Então, a gente tem recomendado, né, nos clientes, e a gente já fez alguns cases interessantes com workflow, funcionando de forma muito tranquila, sem grandes problemas de desenvolvimento. Os critérios normalmente atendem ali as necessidades mais básicas, tá? E passa exatamente por isso, em definir quais os objetos que você pretende aprovar, definir as pré-condições, ok? E essas pré-condições serão utilizadas para se fazer o direcionamento, e a simplicidade na configuração e na ativação. Ou seja, se você tiver uma mudança, uma manutenção, é muito rápido, é muito simples você criar até um novo workflow com cópia já de um pré-existente, muda algum parâmetro ali e ele já está rodando em minutos, tá? Então, realmente é bastante tranquilo essa questão da própria manutenção do workflow flexível. Muito mais simples, por exemplo, do que uma manutenção quando você precisa dar numa estratégia de liberação, né? Que é bem mais chatinha ali, tem toda aquela parte de classificação e tudo mais. Então, para a gente começar a falar um pouquinho da ativação, deixa eu me logar no sistema. Eu quero mostrar como é que você faz a ativação do workflow flexível é por tipo de documento, tá? Então, eu posso criar um tipo de documento que seja sujeito a um workflow flexível, um outro que não seja sujeito a um workflow flexível, por exemplo, tá? E faço essa ativação por tipo de documento, por objeto por tipo de documento. Para mostrar essa primeira configuração, eu vou navegar para o SPRO, tá? Só para dizer aonde é que eu faço essa ativação, e vou lá no menuzinho normal da administração de materiais, compras, vou em requisições de compra, o meu case, né, vai ser sobre requisições de compra, e nós temos aqui essa opção, workflow flexível para requisições de compra. Vou ampliar essa opção e vejo aqui que eu tenho ativar o workflow flexível para requisições de compra. Entro nessa opção e vejo rapidamente que temos um flag. Esse flagzinho é por tipo de documento. Veja, eu tenho dois tipos de documento para os quais estão ativados, né, o workflow flexível, para o NB e para o NBS. Tá? Então, essa ativação é a sua permissão. Fala, olha, com essa ativação eu posso criar, por exemplo, as minhas pré-condições. Aí eu vou ter que ir lá para o Fiori para a gente fazer essa configuração, mas essa é a ativação inicial, a ativação básica. E eu consigo, inclusive, definir aqui condições para reiniciar o workflow flexível, ou seja, caso ela tenha sido já aprovada, mas ela receba alguma alteração, né, as condições para que ela seja novamente reiniciada nessa aprovação. Pessoal, deixa eu entrar aqui que vocês vão ver que eu tenho duas possibilidades, né? A primeira é suprimento SS, seria o self-service, para os processos que venham do self-service. E também tenho uma outra opção aqui que seria o suprimento profissional, que seria aquelas requisições que vem de um outro processamento, por exemplo, uma conversão de um MRP, uma requisição manual que tenha sido feita por um usuário, de repente, lá de compras, enfim. Tá? Então, a gente tem essa subdivisão, tá, dessa ativação, tornar os campos sensíveis para um processo que venha do self-service e para um processo que venha de uma requisição de compra normalmente criada, né, no sistema. Tá? E eu posso definir o quê? Os campos sensíveis para essas alterações. Veja, eu tenho alguns campos aqui que, se forem alterados, ok? Eu vou startar, vou reiniciar a liberação dessa requisição, tá? Então, essa ideia de controle que eu havia falado, né? Sem perder o controle, passa por aqui. Caso haja uma alteração que tenha sido feita na requisição já aprovada, ela vai ser reenviada para uma nova aprovação, caso aquele campo sensível tenha sido alterado, tá? Então, esse é um primeiro ponto de configuração ainda feito no nosso SPRO tradicional, ok? Voltando para a nossa apresentação, eu vou para um segundo ponto que também é fundamental. Agora eu estou falando do requisitante e também do aprovador, tá? O aprovador tem essa necessidade, o requisitante também.
Ambos precisam ser criados como funcionário ou como empregado linkado lá no HCM, ou seja, é necessário existir uma integração do usuário com um BP, tá? Isso vai ser feito pela transação PA30. Então, você consegue criar, por exemplo, o teu usuário normalmente lá na SU01 e na PA30 fazer a associação deste teu usuário normal, né, de SAP, tornando ele relevante para o HCM. Você ganha um número pessoal. E esse número pessoal é necessário existir e estar associado ao usuário para que ele seja um aprovador do workflow flexível e também um requisitante do Self-Service Procurement. Isso é pré-requisito. Sem isso, a coisa não vai andar, tá bom? Não é complicado de fazer, mas muita gente esquece desse passo, dessa etapa. E aí é onde a gente começa a ter dificuldades. Se a gente for olhar aqui, ó, veja só, eu tenho aqui o meu usuário normal e ele está associado a um parceiro de negócio, a um BP. E essa associação, ela nasceu exatamente da criação deste meu usuário como funcionário através da PA30, tá bom? Então, este é um pré-requisito, tanto para ser aprovador, quanto para ser requisitante. Então, os dois processos passam por essa questão da PA30, ok? Fato importante, a gente não pode esquecer disso. Legal? Então, vamos lá. A partir daqui, a gente começa com o Self-Service Procurement. Então, a ideia agora é a gente montar realmente esse nosso case de aprovação. E eu vou começar procurando por este aplicativo aqui, chamado Administrar Workflows para Requisições de Compra. Entrando nele, eu vou entrar nele apenas para pegar o ID, para vocês guardarem a ele como uma informação importante. O ID desse aplicativo é o F2705, tá? Então, guardem esse ID, sempre que precisar buscar alguma informação, por exemplo, desse app, vai lá na Fiori Library, tá? E por lá você consegue buscar pelo próprio ID do app e você terá mais informações com relação ao aplicativo, a parte funcional, o que ele faz, tem help, tem documentação do aplicativo, então vale a pena a gente dar uma olhadinha mais aprofundada nesse caso, tá bom? Muito bem. Uma vez que eu entro no próprio aplicativo, eu vou escolher, antes de mais nada, qual é o tipo da aprovação. Então, eu vou escolher aqui liberação de item da requisição de compra, ou seja, eu vou criar um workflow para a liberação em nível de item. E vou começar criando, né? Vem aqui na opção criar, vou clicar aqui, ele já vai abrir essa possibilidade aqui com as telinhas para eu entrar com as condições. Vamos lá. Veja só, novo workflow está sendo criado, eu tenho aqui algumas tabs para navegar, ok? E eu vou começar dando um nome para esse workflow, vou colocar aqui, ó, workflow relacionado à compra de hardware. E ele vai ter aqui, ó, descrição, características, eu posso colocar workflow flexível aplicado para grupo de mercadorias hardware. Ou seja, estou documentando a razão da criação deste novo workflow. E este workflow terá uma validade. Vou colocar aqui validade, por exemplo, a partir de 1º de julho até, vamos colocar aqui, apenas um exemplo, vai 31/12, tá? Quer dizer, vale até o final do ano. É evidente que eu posso colocar uma validade infinita e ele vai estar sempre válido dentro desse período, né? E eu tenho a primeira parte do workflow que eu preciso definir um critério importante aqui, ó. Veja só, condições de execução. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele fala assim: iniciar o workflow somente se as seguintes condições prévias estiverem cumpridas. Isso está relacionado ao início do workflow. Então vamos dizer o seguinte: se eu estou criando um workflow específico para hardware, eu posso colocar aqui, olha, como o trigger do workflow, ele só será iniciado caso aconteça essa situação. Eu posso colocar aqui como se o grupo de mercadorias, tá, fosse, vamos abrir aqui, ó, vamos encontrar aqui o grupo de mercadorias relativo a hardware. Se eu olhar aqui, é o L08, veja só. Então,
o workflow irá iniciar somente se a tua requisição de compras contiver um material, ou um texto, ou um serviço, até pode ser, que esteja relacionado ao grupo de mercadorias L008 hardware. Ok? Então, esse é o trigger do workflow. Agora, descendo um pouquinho mais, eu tenho as etapas. É aqui que eu vou criar as regras de direcionamento. Então, eu clico em criar. E as regras de direcionamento serão feitas da seguinte forma. Veja, o nome da etapa, eu posso dar um nome. Então, pode ser etapa 1, 2, 3, 4, etapa única, não importa. É apenas um nome de uma etapa. Eu posso colocar aprovação, por exemplo, do coordenador, enfim, um nome que identifica, né, o que essa etapa quer dizer dentro do processo. Então, vou colocar aqui, ó, etapa 1. E o tipo da etapa é uma liberação do item da requisição de compra, tá? Por que eu tenho que selecionar isso de novo, né? Porque eu tenho aqui, olha só, essa opção principalmente, que é uma liberação automática. O que é uma liberação automática? Quando você ativa o workflow flexível, ou você direciona para alguém tomar uma ação, ou seja, alguém aprovar aquele documento, ou você permite que o próprio sistema aprove, ou seja, é uma etapa que não há necessidade de uma pessoa, de um usuário, né? Entrar no sistema e promover essa aprovação. O próprio sistema aprova, ou seja, não tem uma aprovação formal, em outras palavras. Então, eu poderia colocar liberação automática. Nesse caso, eu não quero automática, eu quero que seja liberado por um usuário. Então, vou colocar liberação do item da requisição de compra. E depois, na parte de baixo, destinatários, eu posso selecionar aqui. Eu vou mandar isso para um usuário, por exemplo. Um ou vários usuários, né? Quais usuários, por exemplo? Eu vou mandar para mim, eu vou mandar para um usuário S430 e vou mandar também para o usuário S410. Precisamos lembrar, hein? Veja só. Estes usuários precisam estar criados como funcionários, esses aprovadores, lá na PA30, a gente já comentou sobre isso, tá? Sem essa integração, ele não consegue reconhecer, ele vai dar um erro aqui, tá? Então, a hora que você tentar colocar um usuário aqui que não seja criado como um funcionário, ele vai dar um erro, tá? Então, precisa estar totalmente definida essa criação e integrada com o BP, tá? Previamente. E aí eu defino, essa etapa será concluída por um dos destinatários, ou seja, um desses três aprovar está feito, ou todos os destinatários. Então, eu vou colocar como um dos destinatários, tá? Vou deixar com o primeiro que chegar e fizer essa aprovação vai dar ok para o documento, tá? E aí finalizo esse direcionamento. Mas com base em que critérios eu vou direcionar para estes aprovadores? É aqui embaixo que eu vou colocar isso agora. Olha só. As condições da etapa. Vou selecionar aqui, tenho estes campos como default, categoria de compra, o ID de um catálogo de requisição, código de criação da requisição, se ela é manual, se ela é via MRP, se ela é self-service, tá? Enfim, grupos de mercadoria, centro, grupo de compras, valor, né? Então, eu tenho alguns critérios interessantes, bons o suficiente para que eu possa utilizar e fazer um direcionamento tranquilo, muito simples. Eu vou escolher como exemplo, quando o grupo de compradores, por exemplo, for o S0, vou adicionalmente colocar aqui, quando o centro for o 1410, vamos tentar colocar aqui o código da criação da requisição de compras, olha só que interessante, for suprimento por self-service, ou seja, ele venha do processo de self-service, eu consigo direcionar especificamente requisições desse tipo para aprovadores específicos, vou colocar o S aqui. E por último, olha só, 4 critérios combinados, tá bom demais, né? O montante líquido é igual ou superior a 0,1 centavo, ou seja, qualquer valor, vou colocar aqui a moeda, BRL, e eu acho que já é o suficiente para fazer o direcionamento de uma requisição criada, né, com estes critérios, direcionar para aqueles 3 aprovadores. E olha só, gente, basicamente,
O restante eu não preciso mexer, quer dizer que ele fala assim, se ele for rejeitado, ele apenas cancela o workflow, não faça mais nada, ok? E basta eu clicar em criar e o meu workflow estará criado, tá? Aqui, pessoal, deixa eu finalizar ele aqui. Criar e gravar, finalizando aqui a criação. A última coisa que falta fazer, deixa eu voltar apenas uma telinha, é ativar o workflow flexível, ele já estará rodando. Veja só, enquanto eu não ativo, ele está como esboço. Então, seleciono e ativo. E agora sim, está ativado dentro desse período de validade que a gente definiu. Ok? Então, agora, a gente vai dar um passinho para frente, a gente vai falar um pouco sobre o Self-Service Procurement, o processinho mais básico do Self-Service Procurement, e no final, a gente vai ver que a requisição que foi criada será direcionada para o aprovador, e aí a gente vai entender a função do Workflow Flexível. Ele já está ativado aqui. Assim que eu criar uma requisição que atenda exatamente a esses critérios, a gente acaba direcionando o item para um daqueles aprovadores. Ou seja, o primeiro que pegar ali a tarefa e aprovar, já estará dando um ok para que a compra possa continuar. Legal? Este foi o aplicativo que eu usei agora, Administrar Workflow para requisições de compra. Se a gente for falar de outros objetos, pedidos de compra, folha de registro de serviço, RFQ, mais ou menos a mesma coisa, tá? O contexto da configuração passa por um app que, na verdade, terão critérios diferentes entre si, tá? Cada um dos documentos pode ser que tenha uma situação diferente ali para você fazer o direcionamento. Mas o conceito da configuração é sempre o mesmo. Eu seleciono o objeto, eu seleciono o nível dessa aprovação e depois eu começo a definir ali critérios para o start da aprovação e critérios para o direcionamento, para quem é que eu quero mandar aquele documento para ser aprovado. Legal? Então, com relação ao workflow flexível, já está ativado. Agora, vamos dar sequência no nosso processo. Quando a gente criar a nossa requisição, a gente vai ver que ele vai cair na minha caixa de entrada e a gente vai fazer a aprovação por aqui. Tá legal? Então, a gente volta agora para a nossa apresentação e a gente vai abordar aqui o nosso segundo processo, o Self-Service Procurement. Pois bem, é um novo conceito trazido pelo S/4HANA dentro da LOB de Sourcing e Procurement. Basicamente, trata da descentralização de compras, permitindo, por exemplo, que os requisitantes possam criar diretamente os seus shopping carts, os seus carrinhos de compra, baseados em catálogos, baseados em contratos, baseados em lista de materiais, ou seja, itens pré-definidos. E depois, esses shopping carts podem ser convertidos em requisições de compras, submetidos a uma aprovação, serão convertidos também em pedidos de compra enviado para o fornecedor, que quando enviar a mercadoria para a empresa, chegando essa mercadoria, o próprio requisitante pode confirmar esse recebimento, disparando um movimento de material dentro do sistema. E como eu falei, na maioria das vezes, ok, esses processos são vinculados a compras de materiais não produtivos, normalmente padronizados por catálogos e contratos, tá? Talvez essa seja uma característica muito específica do Self-Service Procurement, encaixa muito bem para esse tipo de compra. E se a gente for olhar sobre os principais pontos de vista do Self-Service Procurement, eu colocaria pontos de atenção. Lembrando, os requisitantes precisam ser criados e lá na PA30, né, precisam estar integrados com a HCM e ter conexão, serem convertidos em um BP. Isso é um ponto mandatório, a gente já comentou. Depois, ele cria os shopping carts, os carrinhos de compra normalmente baseados em itens pré-definidos e depois da conversão desse carrinho de compra em requisição, em pedido, enviado para o fornecedor, o recebimento pode ser feito diretamente pelo próprio requisitante, o que traz uma agilidade maior para o processo. Legal? Aqui, novamente, eu mostro, né, um pouquinho sobre a PA30. Já falei sobre a PA30 lá quando a gente estava conversando sobre o workflow flexível, né? É necessário, então, é um pré-requisito, essa ativação. E aqui um exemplo de catálogo, tá? Que pode estar disponível dentro desse processo do Self-Service Procurement para que o usuário, o próprio requisitante, possa selecionar itens de catálogo que já tem um fornecedor previamente definido, já tem um preço previamente definido, ou seja, basta ele selecionar aquilo que ele necessita, colocar dentro do carrinho de compras e daí disparar a conversão desse carrinho de compra em requisição de compra e pedido posteriormente. Tá legal? No slide seguinte, coloco aqui
uma pequena visualização, né, da criação de alguns itens pré-definidos que eu posso utilizar, né, dentro da administração de itens de catálogo dentro do Fiori, aonde eu tenho aqui esses itens já definindo um fornecedor, definindo já um preço estabelecido, ou seja, o requisitante ele apenas seleciona aquilo que ele efetivamente precisa e já faz a sua requisição diretamente dentro do próprio app. Depois que o requisitante cria o shopping cart, ele é convertido em requisição de compras. E a requisição de compra é o ponto de integração com o workflow flexível. A gente já manda essa aprovação diretamente para aqueles aprovadores que estiverem na lista, que estiverem determinados como critérios, né? Como, por exemplo, o coordenador daquele requisitante. Então, a requisição é aprovada em sequência. E depois dessa aprovação, aqui a telinha, né, do aplicativo de aprovação, uma inbox, mostrando aqui que a gente tem um item de requisição a ser aprovado. Uma vez aprovada, Compras converte esta requisição em pedido de compra e envia para o fornecedor. Na sequência, é o fornecedor enviar as mercadorias para a empresa e o próprio requisitante tem a possibilidade de fazer a confirmação desse recebimento, que ao fazer, com base na requisição de compra, ele dispara um movimento de entrada no sistema, um movimento 101 lá no MIA. Tá? E aí ele registra, então, o lançamento contábil, o lançamento no centro de custo e tudo mais. Ok? Então, vamos para o case no sistema. Vou criar ali rapidamente um shopping cart, convertê-lo em requisição de compra. Fazemos ali a aprovação, ok, deste carrinho de compra, inclusive para testar o nosso workflow flexível que foi ativado ali agora. Tá? E depois eu volto para falar um pouquinho sobre os desafios de uma implementação desse tipo. Ou seja, quais os pontos de atenção que a gente encontra, quais os desafios propriamente ditos que a gente encontra para implementar processo de descentralização, né? Quando você dá autonomia para os seus usuários, né? Então a gente tem uma série de paradigmas que precisam ser quebrados. Eu vou listar alguns pontos de atenção que nós encontramos quando fizemos a implementação desse processo. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos primeiro para o case. Vamos lá? Então, de volta aqui para o sistema, eu vou começar apresentando para vocês este aplicativo chamado Configurações Padrão para Usuários. O que a gente faz com este aplicativo, Configurações Padrão para Usuários? A gente define para cada um dos usuários que serão requisitantes algumas informações default. Eu vou entrar, por exemplo, com o meu usuário, e aqui eu já posso mostrar para vocês algumas informações que eu coloco como padrão para o meu usuário, ou seja, serão automaticamente sugeridas ao longo do processo. Quando você estiver fazendo a sua requisição, criando seu shopping cart, ele já vai assumir, por exemplo, o centro, a empresa, o grupo de compradores, a organização de compras, o centro de custo que o meu usuário está amarrado, e tudo isso será sugerido automaticamente no momento da criação do seu carrinho de compras. Inclusive, posso atribuir catálogos. Se você estiver trabalhando com catálogos, você pode amarrar os catálogos que este usuário tem permissão para criar. Então, essa é a ideia inicial, tá? Então, isso é super importante a gente entrar com essas informações default para cada um dos usuários requisitantes. Vou voltar aqui e confirmo o aplicativo, chama-se Configurações Padrão para Usuários. Legal? Esse é o primeiro app que está dentro do contexto do Self-Service Procurement. Depois, eu já vou entrar num segundo, criar requisição de compras. Esta seria a porta de entrada do teu requisitante, lá na ponta. Ele entra neste aplicativo para fazer a seleção dos itens que ele quer solicitar. Veja só, eu tenho a possibilidade de amarrar um catálogo para o meu usuário, como eu mostrei ali, tá? Ou criar um item diretamente. Quando eu clico nesta opção, criar item, ele já me abre uma telinha de seleção para que eu possa colocar aqui o material que eu vou solicitar. Então, eu vou criar como o nosso case, vou, por exemplo, solicitar um laptop. Esse laptop já é cadastrado, já é permitido para o meu usuário. Vou pedir aqui, ó, um preço já está pré-definido, ok? Vou solicitar aqui uma quantidade e adiciono no carrinho de compras. Então, estou solicitando aqui um laptop. Ele já colocou lá em cima no carrinho de compra. Vou chamar um segundo item, vamos colocar aqui, ó. Para este meu laptop, eu vou solicitar também uma mochila. Vamos lá, coloco uma mochila, R$ 285, vou solicitar uma mochila e adiciono ao carrinho. Então, ele também foi colocado
no carrinho de compras. Então, agora já tenho 2 itens. Terceiro item, para a gente fechar, vou colocar aqui um mouse. Tá? O preço sugerido R$ 85,00, quantidade solicitada 1, adiciono ao carrinho. Ou seja, eu como solicitante, né, criei então um carrinho de compras. O carrinho de compras fica aqui em cima. Veja só, ele está disponível ali para mim, clico nele e eu consigo visualizar o carrinho de compras com esses 3 itens que estão sendo solicitados, ok? Se eu quiser visualizar o carrinho de compras, basta entrar na opção visualizar carrinho de compra e eu navego para o detalhamento. Então, eu estou solicitando, criando uma solicitação com 3 diferentes materiais prontos, cadastrados, tá? Definidos já no sistema, com preços automaticamente definidos também. Trabalho com a fonte de suprimento default, tá? Que está definido já também dentro do item cadastrado. Então, eu vou encomendar, clico em encomendar aqui embaixo, ele já vai criar uma requisição de compras que já será visualizada pela área de compras. Clico, então, em encomendar, ele já me dá a mensagem de que a requisição de compras será criada. Ok? Aqui está, requisição de compra 10337. Muito bem, fecho. Finalizada aqui, então, a criação do meu item, né, meu carrinho de compra, que já foi convertido em requisição de compra. O próximo passo será a aprovação. Veja só, minha caixa de entradas, ok? Que é o aplicativo de aprovação, aquele que é alimentado pelos itens lá do Workflow Flexível. Essa requisição já foi direcionada por aqueles aprovadores que a gente criou nas etapas anteriores dentro do Workflow, e o aprovador entra, então, na minha caixa de entrada e visualiza aqueles 3 itens de requisições que foram criados. Veja só, 10, o 20 e o 30. E vai proceder essa aprovação. Tá? Ele pode entrar, fazer uma análise mais detalhada do que está sendo solicitado, ou então, simplesmente faz diretamente a aprovação. Seleciono aqui o item, coloco a aprovar, falo ok, aprovado, e vou repetir esse processo para todos os itens, de forma que todos estejam liberados para serem convertidos em pedido de compra. Ok. E o terceiro item é a mesma coisa. Finalizada a aprovação. Muito bem. Uma vez que o aprovador já liberou a requisição, essa requisição cai agora diretamente para a área de compras, para que faça a conversão da RC em pedido de compra e posteriormente seja enviado ao fornecedor. A partir daqui, o usuário começa a acessar aplicativos para verificar o andamento do seu processo. Veja só, o primeiro que a gente tem aqui chama-se Minhas Requisições de Compras. Quando eu entro neste aplicativo, eu consigo verificar aquelas requisições que estão associadas a mim, eu como requisitante. E eu consigo então ver aqui, ó, minhas requisições de compra, clico nela e ele vai rodar, né? Eu tenho alguns filtros aqui em cima, mas ele vai principalmente listar tudo aquilo que está associado ao meu usuário e aqui aparece a minha requisição de compras. Então eu ainda consigo entrar nessa requisição, verificar os itens, alterar alguma informação que possivelmente seja necessária. Tá legal? Basta clicar sobre a linha. Ok? Então, eu vejo que ele está associado, né, ao meu usuário, tem o valor total, tudo mais. Legal? Então, esse é um aplicativo que eu consigo gerenciar, né, a situação aqui da minha requisição de compra. Depois disso, criada a requisição de compra, aprovada a requisição de compras, ela fica visível para a área de compras convertê-la em pedido de compra. Aí eu vou entrar neste outro aplicativo, chamado Processar Requisições de Compra. Clico nesse aplicativo, aqui eu já estou trocando um pouco o meu papel, agora eu estou fazendo um papel de comprador, né? E faço um determinado filtro para rodar aqui, por exemplo, ó, grupo de mercadorias apenas hardware, só para ver, fazendo um filtro específico. E a minha requisição, os 3 itens da minha requisição de compra aparece aqui. Veja só, item 10, 20 e 30, o laptop, a mochila e o mouse. Ok? O que eu vou fazer? Selecionar as linhas e clico em criar pedido. Vou converter os 3 itens da requisição de compra em pedido. Essa tarefa é da área de compras, tá? Vamos lá. Faço a conversão. Ele entra para o detalhamento. Veja só que eu estou adicionando esses 3 itens no meu pedido de compra. De uma forma muito simples, basta salvar e o pedido será criado, já com a fonte de suprimento associada com base
no catálogo que eu selecionei lá atrás, tá? No momento de criar o carrinho de compra. Clico em gravar e ele já me dá a mensagem aqui, ó. Pedido criado 45,49, ok? Muito bem. A partir daqui, compras vai aprovar o pedido, se ele estiver também sujeito a um workflow flexível ou uma estratégia de liberação padrão. O pedido será aprovado, será enviado para o fornecedor, que em breve estará emitindo ali sua fatura, sua nota fiscal e enviando, tá, o material para a empresa. Quando esse material chegar na empresa, ele pode ser direcionado diretamente para o próprio requisitante, ou seja, ele irá confirmar de que a mercadoria chegou e já está em posse do material. Ele pode usar um outro aplicativo chamado Confirmar Entradas de Mercadoria. Quando eu clico neste aplicativo, veja só, ele fará uma seleção dos itens de Self-Service Procurement especificamente, tá? E que já tem pedido criado. Veja só, nesse caso eu tenho somente uma requisição de compra que já foi convertida em pedido e, por sua vez, possui 3 itens. Basta eu clicar sobre a linha e o requisitante está confirmando que a mercadoria chegou. Veja, o processo iniciou com o requisitante e o processo está terminando também com o requisitante. Basta eu selecionar, clico em editar e ele irá abrir os itens para que você selecione quais itens chegaram. Eu vou marcar aqui todos os itens chegaram. Aqui eu estou falando do mouse, do laptop e da mochila e basta confirmar e o sistema irá disparar em background um movimento de entrada, vai fazer um movimento 101, lançando a contabilização para o centro de custo, para a conta contábil que foi definida lá no carrinho de compra. Clique em confirmar e o recebimento está sendo efetuado. Daqui para frente, bastaria fazer o lançamento da fatura, tá? Já mudando de áreas, né? Saindo aqui da área self-service, saindo um pouquinho da requisição, do pedido, do recebimento, essa nota fiscal, essa fatura pode ser encaminhada para a área responsável que irá fazer, então, o lançamento da fatura e assim a gente fecha o processo de compras. Tá? Então, vocês viram que eu entrei em 4 aplicativos praticamente, um para criar o shopping cart, o carrinho de compras, e converter em RC, um outro para converter a requisição de compra em pedido, já na área de compras, e logo depois a confirmação do recebimento, que novamente vai ser executado pelo próprio requisitante. Então, de novo, né? Se a gente for pensar naquilo que a gente falou no início da apresentação aqui, em termos de simplificação, em termos de processos mais curtos, né, onde você tem menores atuações de usuários dentro do contexto, o Self-Service Procurement chega se apresentando exatamente nesse contexto. Simplificação de processos. Só que com isso, evidentemente, nós precisamos discutir questões relacionadas à descentralização. E aí cai no último tópico que eu quero falar com vocês, que são pontos de atenção para a implementação de um processo como esse. São os desafios que a gente vai encontrar nesse tipo de implementação. Vamos voltar para a apresentação. Voltando aqui para a apresentação, eu diria quais os desafios. Primeiro, eu vou chamar a atenção com relação aos pontos de atenção para se implementar. Quando nós implementamos esse processo numa grande empresa, inclusive, alguns pontos foram considerados. Então, assim, foi muito claro a necessidade de a gente definir que tipos de compras seriam submetidas a esse tipo de processo. E nós fechamos que seriam compras através de catálogos, compras através de listas de materiais definidas, que foi esse caso que eu acabei de apresentar para vocês, contratos e prestação de serviços de baixa complexidade. Então, inicialmente, a gente listou quais tipos de compra a gente poderia submeter ao self-service. Tá? Então, a gente decidiu por esses 4 tipos específicos aqui de processo, ok? O segundo ponto foi determinações de preços, aprovações e suporte. Uma estrutura para dar garantia, né, que a gente tem controle no processo. Veja só, quando você trabalha com contratos e catálogos, significa que você já tem um fornecedor definido e você tem preços definidos. Ou seja, nada vai fugir daquilo que está pré-estabelecido no sistema. Então, para efeito de controle, é uma boa alternativa. Os valores limites para encaminhamento de aprovação. A gente costuma definir alçadas, né, nas aprovações. Então, até X reais, na verdade eram euros, né, até X euros,
a gente mandava apenas para o coordenador, acima de X euros até um outro limite para um gerente ou uma combinação de gerentes e assim por diante. Garantindo que tudo aquilo que fosse requisitado fosse direcionado para o aprovador adequado. Tá? Outra questão foi a transferência de autonomia para o requisitante, ou seja, ele não precisava mais entrar em contato com alguém de uma outra área, de um outro departamento para solicitar aquilo que ele necessitava. Ele mesmo entra no sistema e faz a requisição criando o shopping cart, como a gente viu. Transferência da autonomia para o próprio usuário final. E cada área, esse ponto é importante, tá? Em cada área nós definimos um ponto focal. Veja só o desenho aqui, ó. Em cada área a gente definiu um líder, tá? Aqui seria praticamente o ponto focal para determinar regras, para se treinar, para ser o multiplicador das informações caso alguma coisa fosse modificada ao longo do tempo. Então, embora a gente tivesse vários usuários finais fazendo requisições, sempre em cada departamento, lá na contabilidade, lá no RH, lá em compras, lá na produção, a gente sempre tinha um ponto focal. Tá? Isso ajudou muito por conta da gente centralizar a informação em apenas uma pessoa, ou, na verdade, um grupo reduzido de pessoas que iria multiplicar estes conhecimentos. Tá? Então, esse foi um ponto muito importante, foi um ponto-chave para o sucesso realmente da operação. Tá? Depois, na sequência, padrões e treinamentos pulverizados. Ou seja, padrões eu quero dizer o quê? Definir dados e informações default para cada requisitante. Vocês viram que a gente passou por esse aplicativo, né? Configurações padrão para usuários. E aqui a gente define conta contábil default, centro de custo default, grupo de compras, as unidades organizacionais, ou seja, evitando, evidentemente, erros de digitação manual. Tá? Então, aqui ajudou bastante esse app. Outras questões específicas a treinamentos focados na operação. Evidente que, como eu falei, a gente treinou um grupo reduzido de pessoas, que eram os pontos focais de cada área, e esses pontos focais multiplicaram o conhecimento entre todos os requisitantes. Então, o treinamento ele foi um pouco mais específico para esses pontos focais, seriam as pessoas responsáveis de cada área. E o próprio treinamento na ferramenta, o Self-Service Training. Né? Então, a gente criou vídeos de treinamento, ou seja, nós demos o treinamento pessoal, né? Fizemos vídeos, tá? Passando cada etapa do processo, vídeos curtinhos, né? Mas mostrando como é que eu operava cada um dos apps e deixamos um menu ali de treinamento self-service realmente para que o usuário, na dúvida, quando ele fosse utilizar, não lembrasse exatamente como funcionava, assistisse aquele vídeo e recuperasse ali o seu conhecimento com relação à operação da ferramenta. Tá? Então, isso ajudou bastante também. E outros dois pontos muito importantes era a parte de classificação contábil. A gente teve um envolvimento grande de finance, tá? Para fazer o treinamento, né? Com relação à determinação da conta contábil. A gente pode usar uma conta contábil default, mas em alguns casos a conta contábil default não era suficiente. Eu tinha que entrar com algumas contas diferentes. E nesses momentos aconteciam os problemas de classificação errada. Né? Então, colocamos aqui uma forte visão mesmo com relação ao treinamento da classificação contábil para minimizar, não zerou, mas minimizou bastante os erros, né, de classificação contábil. Tá? Então, pontos importantes também. Depois, no fim das contas, a gente começou a perceber aonde deu problema. Né? No primeiro mês ali, a gente já conseguiu chegar num levantamento de problemas e incidentes que ocorreram, né, com essa nova implementação, e a gente definiu aqui 3 pontos que foram mais sensíveis. Tá? Primeiro foi a classificação contábil, como eu já comentei. Tá? Requer uma atenção especial por conta do nível de retrabalho que aquilo gerou. Tá? Então, a gente tinha muita requisição classificada errada ali no início. Depois a coisa foi melhorando, mas foi necessário um retreinamento, uma reciclagem nesse momento. Tá? Outro ponto de atenção foram as datas de remessas não realistas. Vocês viram que eu salvei o pedido, né? Ali agora, quando eu estava fazendo o case, e propositalmente eu deixei uma mensagem ali, uma data de remessa, né? Ficou evidente que estava informando, será que é possível, é viável essa data de remessa? A gente passou batido. Isso acontecia também na vida real. Então, na verdade, assim, a data de remessa precisa ser considerada, senão ele coloca uma data de remessa não realista, o pedido aparece como atrasado, tá? Fica contando negativamente para a avaliação do fornecedor, e no fim das contas, o usuário é que informou uma data da cabeça dele ali,
que não era real, tá? Então, esse é um ponto também importante de se considerar. E o próprio recebimento, aquela confirmação que eu fiz no final, que gerou o movimento de estoque. Não lançar o recebimento implica em gerar atrasos nos pagamentos, porque a fatura ia para o pessoal que ia lançar a fatura e não tinha o recebimento feito no sistema ainda. Tá? Qual o problema disso? O problema era, o usuário recebia a mercadoria, o produto que ele solicitou, colocava na gaveta ali e tudo certo, não fazia a operação final no sistema. Gerava um problema de risco, né, de atraso de pagamento, isso acontecia também. Então, esses foram os 3 principais pontos, tá, que ocorreram na prática, na implementação do Self-Service Procurement, mas que todos eles foram tópicos bem gerenciáveis, tá, sob o ponto de vista de negócio. A gente conseguiu, aos poucos, retreinando ou readequando determinadas atitudes ali do próprio usuário final, até que a gente conseguiu minimizar e trazer para perto de zero, não chega, tá, mas trouxemos para bem perto de zero os erros dessas compras self-service, tá legal? Bom, apenas uma ideia, né, de pontos que a gente efetivamente verificou na prática ao implementar esse tipo de cenário, legal? Bom, só para complementar e fechando a minha apresentação, os ganhos na operação. À medida que a gente passou a fase crítica e conseguimos colocar o processo para rodar de uma forma mais estável e limpa, então a gente começou a pensar aqui, né, o que a gente tem de ganho na operação. Os aplicativos são simples, fáceis de usar, como vocês viram. As requisições são imediatas, rápidas e eficientes, sem grandes problemas. Tá? O prazo de entrega passa a ser reduzido, uma vez que você já tem contratos estabelecidos, catálogos pré-estabelecidos, sempre com o mesmo fornecedor. Então, isso agiliza o processo logístico. A classificação contábil, depois de um treinamento bem forte, você garante uma alocação correta, tá? O que melhora também a visibilidade dos eventos contábeis que vão acontecer com relação a esse tipo de compra. E recebimento, né? Não é necessário ter um usuário central lá no recebimento ou lá no depósito. O próprio requisitante confirma o recebimento e ele dispara em background um lançamento, tá? Bem tranquilo. E isso garante faturas pagas com pontualidade, ou seja, recebemos a mercadoria, fazemos o processo, todas as etapas que são necessárias, o pagamento sai em dia, tranquilo. Legal? E, principalmente, a área de compras deixa de se preocupar com esse tipo de operação, as compras não produtivas, e passa a focar no estratégico. Passa a focar no desenvolvimento de novos fornecedores, novos catálogos, novos contratos, ou seja, você sobe a régua, só sobe o nível de atuação dos seus compradores. Então, eliminando esse tipo de atividade, tá, da área de compras, ela fica um pouco mais tranquila para conseguir focar em pontos mais estratégicos, mais importantes da companhia. Legal? Muito bem, gente. Eu finalizo aqui, então, a minha apresentação. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Espero que tenham gostado da apresentação, tenham entendido bem claramente esses 2 pontos, né, que eu trouxe para vocês, o workflow flexível e o self-service procurement. Na verdade, são 2 pontos que se conectam, né, e que são oferecidos pelo S/4HANA exatamente com este objetivo, simplificação de processos, ou seja, trabalhar com processos mais curtos, mais resumidos, né, tornando a sua empresa mais ágil, buscando eficiência nas suas atividades do dia a dia. Tá? Essa foi a ideia, essa foi a intenção, trazer um pouco dessa mensagem de uma experiência que a gente já teve com relação à implementação desses processos. Então, deixo aqui um meu abraço, agradeço a participação de todos vocês, né? Mais uma vez, sou Elton Mello, tá? Consultor S/4HANA, e tive o privilégio de estar aqui com vocês compartilhando conhecimento nesse grande evento Mignal, né? Como disse já, 2º ano consecutivo que a gente está aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima, um abraço.